Graça e paz, povo de Deus. Estamos iniciando mais um programa Torre de Oração e hoje eu estou recebendo aqui uma querida amiga, a pastora Elisângela Sobrosa, uma mulher do reino digna de destaques. Todos a conhecem. Quando nós falamos pastora Elisângela Sobrosa, todas as pessoas falam bem dela, do ministério, dos eventos que ela está à frente. Então é um prazer e uma alegria recebê-la. Então você que está aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque vidas serão abençoadas, restauradas, impactadas pelo poder da palavra. Pastora Elisângela também tem um convite especial para você e eu quero que você ouça dela. Pastora Elisângela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria, é um prazer estar aqui. A pastora Eneilda nos fez um convite junto com a pastora Priscila Cedro no início, quando começou esse programa 2 anos e meio atrás. E estarmos juntas aqui é o sinal de que nós permanecemos firmes no Senhor, né? Amém, verdade. 2 anos e meio depois, estamos aqui num dia tão glorioso que Deus preparou para falar as boas novas dele, né? É isso que nós vamos fazer. Amém. Fique ligadinho. Pastora, fala do convite especial deste grande encontro que já está marcado aí para o dia 18 de março. No dia 18 de março, nós teremos um dia, vai começar a partir das 13 horas, vai ser na Assembleia de Deus em José de Anchieta, ADMI. Vai ser um evento para meninos e meninas a partir de 9 anos de idade. Nossa convidada, temos muitos convidados, né? Entre eles, nós vamos ter a Karen Cardim, que é incrível. Conhece, pastora? Isso. Ela vai estar ministrando, é uma jovem, o Instagram dela denuncia quem ela é, né? As postagens dela, aquilo que ela acredita, vai impactar a nossa juventude, as nossas crianças. Por que, pastora, a partir de 9 anos? Porque o inferno não está brincando. As leis, o ataque vem desde cedo e nós também vamos, desde cedo, investir na vida das nossas crianças. Depois eu vou deixar mais explicadinho aí, o valor é R$25, valor de custo apenas para manter o evento em pé. Mas você que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, você que tem domínio para levar uma criança, um adolescente, um jovem, comece a se movimentar para estar levando ele para esse dia. Depois eu vou deixar com a pastora Eneilda o folder, tudo direitinho, ela vai publicar as informações com pormenores. Amém. E já quero te pedir, você que é intercessor, intercessora, já esteja intercedendo por este encontro tão especial que foi marcado pelo céu. Amém? Então, você que é pastor, leve uma caravana, alugue um ônibus, leve as suas crianças, porque Deus vai bradar. Aleluia! Eu creio que será um grande mover de Deus. Amém? E agora a pastora Elisângela estará compartilhando a palavra de Deus conosco. Amém. Antes de começar a palavra, quero mencionar também a cantora Kemily Santos vai estar conosco, missionária Natiele Santana e 4 jovens prodígios que vocês vão conhecer nesse dia. Que vai ser o primeiro dia que eles vão pregar, que eles vão cantar, que eles vão dançar. O ministério deles será lançado nesse dia, porque Deus tem que começar a pegar aí os escondidos e começar a trazer para artilharia pesada. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, então. Que maravilha. Eu amo a palavra. Sempre amei a palavra. Eu costumo dizer que quando eu era criança, eu venho de uma infância muito, muito humilde. E um dia eu pedi para o meu pai um presente. Meu pai não morava comigo, eu morava só com a minha avó. E eu falei, eu quero uma Bíblia. Você pode me dar uma Bíblia? E aí ele me trouxe uma Bíblia, mas naquela época eu fiquei frustrada quando eu peguei aquela Bíblia preta, de fecho. Eu queria uma Bíblia colorida, pequena. Eu devia ter 6 anos. Eu comecei a ler muito cedo, fui alfabetizada muito cedo. E aos 6 anos eu já lia. E eu me lembro que, sem diversão, sem papai, sem mamãe, né, sem presente, sem doce, sem roupa, eu me lembro que eu gastava as tardes lendo a palavra. E eu mergulhava em Davi, mergulhava ali nas histórias bíblicas de Sansão. E, às vezes, eu já quero, antes de ler a palavra, dizer para você, às vezes Deus vai tirar algumas coisas da sua vida. E você vai pensar que Deus é mau, que Ele é ruim,
que o que Ele te deu é preto, não é colorido, mas é Deus removendo algumas coisas do lugar para te dar o prato principal. A comida que eu comia na minha infância me alimentou naquela época, me alimenta até hoje, sabe, pastora Eneilda? Hoje ainda é usada para alimentar muitos através da minha vida. Então, eu quero deixar para você, Deus não erra. Ele sabe o que está fazendo, apesar de nós não entendermos muitas vezes. Ele é tão incrível, Deus é tão incrível, que a gente realmente não vai entender Deus o tempo todo. Ele não se deixa ser entendido. É por isso que o homem que agrada a Deus é o homem cheio de fé. E fé, na maioria das vezes, é acerca daquilo que a gente não viu, daquilo que a gente não pegou, mas daquilo que a gente vai ver, daquilo que a gente ainda vai pegar. Então, Deus trabalha com a gente, às vezes, muitas vezes, dessa maneira. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, você que está comigo aí agora, a abrir no livro do Êxodo, no capítulo 10. Eu amo o Antigo Testamento, as histórias que eu lia quando criança, que hoje, é claro, tomaram novas formas, novo entendimento, mas que me norteiam tanto. Eu quero que você leia comigo o Êxodo, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 1, 2, e se a gente sentir necessidade, nós vamos ler mais alguns versículos. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para que eu mostre esses sinais diante deles, e para que você fale aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas e os meus sinais que eu fiz entre eles no Egito, para que saibais que eu sou o Senhor. Aleluia. Até aqui. Amados, esse texto é um texto muito importante, é um texto incrível, eu acho ele assim, um texto com tantas peculiaridades, tantas particularidades. É um texto que, olha como, se você lê ele a grosso modo, e se você for ler ele apenas com letras comuns de um livro comum, você vai ver muita coisa contraditória. Por exemplo, Deus vai dizer a Moisés: olha, você vai a Faraó. Você vai até ele porque eu já endureci o coração de Faraó. Escute bem, olha bem, pastor Eneilda. Eu tenho um milagre para você. Eu já preparei, porque quando essa história, quando esse enredo começa, nós vamos ler no início que Deus vai dizer assim: eu ouvi o gemido do meu povo, e eu vou descer para livrá-los. Aqui eu já quero abrir um parêntese, para você que está me ouvindo, que está gemendo, que está chorando. Tem uma música de Cambridge que fala: quem nunca chorou baixinho para que ninguém ouvisse? Quem nunca dormiu mais cedo só para ver se acordava de manhã e já tinha passado? Eu vim conversando com o Fafá no carro, eu falei: Fafá, tem algumas dores. Fafá está aqui na intercessão, é ministra de libertação do meu ministério, da Rede AXA, ela que faz a parte de libertação. E eu vim conversando com ela no carro, porque quando os crentes se reúnem, os crentes não são normais. Nós conversamos coisas anormais. Nós falamos coisas que pessoas comuns não entendem. Mas essa noite eu estou falando para alguém que vai ouvir essa palavra. Você que está chorando, está gemendo. Alguém que ninguém entende a sua dor, porque tem dores que Deus não deixa ninguém entender. Nós parecemos tão malucos no meio da nossa dor que a gente queria que alguém nos entendesse, mas só o Espírito Santo. Tem coisa que é tão dolorida que só o Espírito Santo vai interpretar o que a gente sente. É por isso que Deus deixou o Consolador. E nesse enredo, na história do livramento, da travessia, na história da libertação do povo do Egito para a terra prometida, num dado momento, Deus vai dizer assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus estava dizendo: chega de amassar barro. Chega de fazer tijolo. Chega de servir numa terra como escravo, onde eu trouxe o meu filho
para reinar. José chegou como escravo, mas se levantou como governador e agora a descendência dele estava de novo como escravo. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Deus te levantou para reinar. Talvez você era escravo, Deus te levanta para reinar, e agora a sua geração serve como escravo. Mas Deus está aqui neste lugar para dizer para eu e para você que Ele ouve o gemido do povo e que Ele desce na terra com socorro. Essa é uma noite que Deus está ouvindo o gemido de muita gente que quer dormir mais cedo para acordar amanhã de manhã e vai já ter acabado. Pastora, por que Deus demora? Deus demora no nosso tempo cronológico. No nosso tempo Ele demora. No tempo cronológico. No meu tempo e no seu tempo Deus demora. Mas no Kairos de Deus Ele está no tempo certo. E eu creio que hoje é a noite que Deus vai trazer vitória para a minha vida e para a sua vida. E Deus quando fala, olha, você vai para Moisés porque eu já endureci o coração dele. Parece que Deus está mandando ir de encontro com uma coisa que já deu errado. Você vai chegar em Moisés, você vai chegar em Faraó, Moisés, mas o coração dele já vai estar endurecido. Por que isso? Porque Deus quer criar uma circunstância. Deus quer criar uma situação. Deus tem poder para resolver hoje, meu amado, minha amada. Mas, de repente, Ele está esperando um tempo determinado para criar uma situação, para você ter uma história para contar. E a história que nós contamos, ela é uma história que nos respalda. Ninguém chega ontem ou hoje, não tem nada para contar, não viveu nenhuma experiência. Se eu perguntasse para a pastora Eneilda hoje não, ela não vai falar hoje, mas se fosse o tempo, se eu perguntasse para ela, pastora, você está aqui hoje, mais de 50 anos, me conta uma história onde você gemeu muito e Deus chegou lá. Tem, pastor? Me conta uma história onde era impossível e Deus chegou. Mas talvez nessa trajetória alguns corações foram endurecidos. Alguns pés foram postos para trapacear. Algumas mãos foram levantadas para dar tapinha nas costas. E parece que Deus não estava vendo nada, não. Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Para que quando o milagre chegasse, ninguém dissesse que foi Moisés que fez. Foi Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma história de vida. E ela ainda não acabou, porque a mão de Deus continua trabalhando no barro. Mas aquilo que eu tenho me respalda para dizer, foi Deus. Aleluia. Os cativeiros que eu saí, os cativeiros que a minha família saiu, são cativeiros que a mão de Deus livrou a gente. Então hoje, as pessoas olham para a gente e dizem assim, eles estão felizes porque grandes coisas fez o Senhor por eles. E por isso, eles estão alegres. Agora, o texto que nós acabamos de ler é um texto tão lindo que vai dizer assim, olha, o versículo 2, ele diz assim, eu vou endurecer o coração dele, porque eu endureci o coração de Faraó. E não foi só o coração de Faraó que foi endurecido. O coração dos servos de Faraó também endureceram, gente. Isso parece louco, tem guerra, que não é só o capeta que vem contra nós, não. O diabo pega o coração de gente ruim. Tem gente que se levantou contra mim, já tinha um coração ruim, o coração já era perverso. O diabo achou guarita ali, entra, e nunca é só, a guerra nunca é só contra uma pessoa. O diabo usa geralmente um comboio, já reparou isso, pastora Eneilda? Podia ser Faraó sozinho, endurecido ali. Moisés chegava e Faraó endurecia, mas aí havia um servo do lado que falava, não, vamos deixar aí, mas a Bíblia vai dizer não. Eu vou endurecer o coração dele, o coração dos servos dele,
para que eu possa mostrar para eles que eu sou Deus, que entrei nesse negócio. Entenda, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida hoje. Essa situação que você está passando está difícil, parece que não tem jeito, parece difícil. Mas intensifica a intercessão, intensifica a marcha. Permanece no lugar onde Deus te plantou, porque isso é só Deus preparando um cenário para mostrar para os teus inimigos que Ele é Deus na sua vida. E Ele vai começar com sinais e maravilhas na sua vida. O cenário não está difícil porque Deus não quer trabalhar. O cenário está difícil porque Deus vai trabalhar. O cenário está difícil para mostrar para Faraó que ele não manda no povo de Deus. O cenário está difícil para mostrar para os servos de Faraó que eles não mandam no povo de Deus. A situação da nação está difícil porque Deus permitiu, porque Deus vai se levantar, já se levantou. Para dizer que quem manda nessa nação é o Senhor, Ele é o Deus dessa nação. Ele é o Deus da sua casa, o Deus da sua escola, o Deus do seu emprego, pastora. Mas meu chefe me persegue, mas o dono da sua empresa é Deus. Pastora, meu marido me persegue, mas quem manda no seu marido é Deus. O que você precisa é se manter na posição forte, esperando Deus fazer. Sabe, o versículo 2 do capítulo 10 do Êxodo vai dizer assim: eu vou fazer tudo isso porque eu quero fazer sinais, para que eu mostre os sinais. Houveram muitas pragas, eles tiveram que ceder no final porque Deus não aliviou. Mas havia o que é pouco, nós falamos muito das pragas, nós falamos muito de Moisés, nós falamos muito de como foi a travessia. Mas no versículo 2 tem uma ordenança incrível, que fala muito ao meu coração. O versículo 2 diz assim: eu vou fazer sinais para. Essa palavrinha, ela é uma ponte entre o que aconteceu e o que vai acontecer. Deus lindo. Deus incrível. Deus de mistérios. No versículo 1, ele vai dizer tudo. O Senhor disse a Moisés: vai à presença de Faraó, eu vou endurecer o coração de Faraó, dos servos de Faraó, eu quero fazer sinais. Aí no versículo 2, ele começa com uma palavrinha: para. Para quê? Para que você depois fale aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas e os meus sinais que eu fiz entre eles no Egito, para que saibais que eu sou o Senhor. Hoje nós estamos aqui, a geração que está aqui, eu perguntei no início à pastora Eneilda, eu perguntei ao pastor, eu fiz uma pergunta indiscreta para eles. Eu perguntei para eles: pastora Eneilda, quantos anos? Ela disse 52. E 51, vai fazer 52. O pastor também mais de 50. Eu vou fazer 47, 4 de abril. Se você quiser anotar, mandar alguma coisa para mim. Antigamente dava um presente para mim. Falei: para quê? Não, hoje eu falo: para mim, maravilha, que bênção. Dia 4 de abril eu faço 47 anos. A nossa geração, a geração que hoje tem uma estrutura para falar alguma coisa, é uma geração que já viveu muitos corações endurecidos. Nós já rompemos muitos limites. Alguns de nós já venceu a fome, eu já venci, muita fome. Nós já vencemos a espada. Nós já vencemos o perigo. Nós já aprendemos a nos portar com a trapaça. Nós já aprendemos a orar pelos nossos inimigos.
Nós estamos de pé porque nós já aprendemos a tomar a nossa cruz e seguir. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que quer andar com Jesus, que quer seguir Jesus, não pode seguir Jesus falando, não pode seguir Jesus só cantando, não pode seguir Jesus só pregando ou profetizando. A Bíblia tem uma receita para andar com Jesus. Quem quer andar com Jesus, pegue, tome a sua cruz. Não é Jesus pegando a cruz e dando para você, é você pegando a cruz. Pegue a cruz, tome a cruz, coloque a cruz no seu ombro e venha após mim como pastora, negando a si mesmo. Então, nós que sobrevivemos até aqui, nós vivemos uma vida de negar-se a si mesmo. Eu quero matar, mas não mato. Eu quero devolver o mal com o mal, mas não posso. Eu sou assim, tá? Deus me usa dessa maneira. Sabe, pastora, tem dia que eu recebo uma afronta tão grande durante o dia, chega à noite, eu queria que aquela pessoa fosse eliminada da terra. Aí eu queria orar assim, Deus leva da terra. Aí eu sei que Deus não vai ouvir minha oração e que me tem mais. Eu vou ficar orando igual uma idiota. A minha oração não vai subir. Só que como eu sou agressiva no mundo espiritual, eu quero orar. E eu quero que as cadeias se quebrem. Eu quero que as portas se abram. Eu quero que a juventude seja liberta. Eu quero que o meu filho não se desvie. Eu quero que meu marido seja próspero. Que a minha igreja cresça. Eu nasci para dar trabalho para o diabo. Sabendo disso, eu falo, não posso orar assim, eu vou lá na minha cruz, que eu deixei ela no cantinho, eu pego ela de volta, limpo, coloco no ombro, nego a mim mesmo e vou fazer a oração que Deus quer. Isso não envolve emoção. Esse é o crente sensorial, o crente emocional. Eu quero matar, vou matar. Eu não quero orar, não vou orar. Não, eu oro quando eu não quero orar. Eu amo quando eu não quero amar. Essa é a parte do crente maduro, do crente que aprendeu cruz e negue-se. Só que esse crente, às vezes, ele fica cansado. Tem dias na minha vida que eu estou cansada da peleja. Talvez eu estou pregando para alguém da meia-idade cansado. Da peleja, da guerra, porque a guerra cansa. Um dia o meu pastor Rubens Xavier, ele me pastoreia há 23 anos, eu sou da mesma igreja há 23 anos, 24, vai fazer agora. Ele me pastoreando, ele disse para mim assim, Elis, você vive no campo de batalha, no mundo espiritual, por isso que o seu corpo cansa. Olha isso. Que revelação incrível, pastor Eneilda. Porque eu cheguei lá reclamando tanto, falei, mas eu estou de férias, mas eu estou... Meu Deus, isso não condiz. Ele disse, você guerreou no mundo espiritual, o seu espírito está cansado, ele habita dentro do seu corpo, o seu corpo reflete a sua guerra. E aí ele trouxe alguns textos para mim, Daniel, quando recebia as visões, ele recebia no espírito, na alma, e o corpo dele... E eu, Daniel, estive enfermo por 3 dias. O corpo reagiu. Então o nosso corpo reage. Você que enfrenta pelejas e o seu corpo está reagindo. Não é porque você é frouxo, não. Nem porque você é fraco, é porque você é da guerra. E às vezes nós que somos da guerra, nós paramos na batalha e nós não contamos para a geração seguinte aquilo que nós vivemos. Mas, pastor Eneilda, entenda, essa tarde, essa noite é uma noite profética. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai ativar muita gente do outro lado dessa tela. Aleluia. Se levantará um exército gigante para contar para a geração seguinte aquilo que Deus fez. Aleluia. Porque o que o diabo quer é deixar a gente cansado mesmo. Sem força para contar, mas essa tarde, essa noite, esse programa é profético, as estruturas espirituais estão sendo mexidas nessa tarde. Deus vai mover avós, vai mover tios, vai mover pais, vai mover gente de guerra do outro lado dessa tela para salvar a geração que vem. Deus estava dizendo para Moisés, escute, Moisés, fale no ouvido dos seus filhos. Eles não viveram o que vocês viveram.
Eles ainda não suportaram o que vocês suportaram, mas a voz de gente que já suportou, contando no ouvido de filhos, eles vão contar para os filhos. Escute. Haverá uma geração forte se levantando essa noite. Glória a Deus. Uma geração que vai contar para os filhos dos filhos dos filhos. Sabe, é isso que nós vamos fazer no dia 18. É por isso que não é uma brincadeira. É por isso que prontamente a senhora me trouxe aqui hoje, porque o céu ele movimenta. Aleluia. Quando eu acordei hoje pela manhã, foi a minha primeira oração. Eu falei, Deus, o Senhor é dono disso. O Senhor é maior interessado. Começa a levantar mulheres e homens nesse estado. E por isso eu estou aqui por causa de uma oração feita pela manhã quando eu acordei. Eu não citei nomes, porque Deus é que conhece as pessoas. Se eu escolher, eu vou escolher errado, mas Deus não erra. Então Deus disse para Moisés, eu vou fazer tudo isso. Eu vou começar a fazer sinais para você falar no ouvido dos seus filhos. Como eu fiz aqui no Egito, vocês vão contar para eles, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Agora eu vou ler o livro de Joel, capítulo 1. Escute isso. Joel também tem a mesma vertente. Joel vai dizer assim, escute isso, isso é incrível. Joel no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, você vai contar para os seus filhos. Joel também está dando essa ordenança. Conte para os seus filhos. Vai contar o quê, gente? Aí, quando você lê o capítulo 1 todinho de Joel, nós não temos tempo para ler tudo. Nós já estamos terminando. Mas depois você vai ler o capítulo 1 de Joel e você vai entender o que ele está dizendo. Olha só, eu vou ler só o versículo 4. O que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu. Olha o que ele está mandando contar. O que a voadora deixou, a devoradora comeu. E o que a devoradora deixou, o destruidor comeu. Conte isso para os seus filhos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre conto, e nunca vou deixar de contar sobre isso. Eu sou fruto de uma idosa analfabeta. Não sei se já ouviu isso, pastor Ainda. Já ouviu a meu respeito acerca disso? Então, que bom, vai ouvir agora. A minha avó era da igreja quadrangular e lá tinha uma pastora Dalva. O meu avô era membro da igreja da Assembleia de Deus. E isso, eu não aconselho isso. Eu quero ir para a igreja junto com meu marido. Estou junto com meu marido, grudadinho nele na mesma igreja. Mas meu avô e a minha avó eram assim. E eles eram um casal de idosos apaixonados que beijavam na boca. Eu cresci vendo um casal de idoso. Meu avô mexia na camisa dela, puxava a saia dela. Ela era toda séria e ele todo brincalhão. E ele falava, sua avó era a mulher mais bonita do pedaço. E eu que ganhei. E ela era uma índia, eu lembro disso, quando ela faleceu, ela tinha quase 80 anos, eles eram bem idosos. E ele brincava com ela dentro de casa, e ela nunca cortou o cabelo, aquele cabelão de índia, de coque, né? E meu avô brincava e tudo, mas à noite, na hora do culto, ela ia para a quadrangular e ele ia para a assembleia. Eu sou fruto desse casal. Filha de mãe solteira, meu pai me abandonou na infância e eles me criaram até os 15 anos. Na igreja, na assembleia, na quadrangular, tinha pastora. Eu chegava na quadrangular e falava assim, quando eu crescer, vou ser igual a pastora Dalva. Eu vou ser pastora. Na assembleia não tinha pastora. Eu falava, quando eu crescer, eu vou falar em mistério igual meu avô. Eu vou ser do fogo. Olha que incrível. Hoje Deus fala ao meu ouvido, eles ficaram um em cada igreja, porque eu queria que você tivesse tudo dos dois. Não tente entender Deus. Tem uma imagem na minha mente que eu sempre repito e vou repetir, é por repetição que a gente aprende. Meu avô pegava o copo de café, pegava o pão à tarde, agradecia antes de tomar o café. Graças eu te dou, Pai, por esse pão.
pegava a xícara de café, de repente ele estava em lágrimas, a xícara estava balançando, o pão caía em cima da mesa, ele estava sapateando, falando em línguas estranhas, falando do Deus que ele conheceu. E a minha avó, toda séria, falava, leia para mim aí, Elisângela, um salmo. E eu lia para ela, porque ela era analfabeta. E esse inteirinho formou essa pessoa que hoje quer salvar outros meninos e outras meninas. Porque alguém contou no meu ouvido aquilo que Deus tinha feito para eles. Aleluia. Glória a Deus. Uma mulher analfabeta e um homem semi-analfabeto forjaram uma mulher forte que hoje faz guerra contra o inferno. Eles contaram no meu ouvido, eu ouvi as histórias deles, diziam como eles tinham passado pelo vento e o vento não tinha derrubado. Eu ouvia o meu avô contar como ele tinha construído aquela casa através da mão forte de Deus, uma casa grande onde eu cresci. Eu ouvia a minha avó dizer como ela tinha sido arrebanhada para Jesus, com amor por Jesus. Só que eles não só contavam para mim com falas. Eu cresci num ambiente profético onde a vida social deles era um testemunho de vida. Um bairro do interior do estado, onde eu chego hoje, e as pessoas falam, você é neta do seu Joca. Eu cresci com ele, porteiro, diácono, na portaria da Assembleia de Deus, que eu congrego até hoje. Era um homem íntegro e honesto, um homem que tinha conta na mercearia, que a gente comprava os quilos de arroz, lembra? Era assim. E ela vai lá, busca 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, era pesado no caneco. Era um homem que não fazia guerra na vizinhança, e era um homem que me ensinou a amar a palavra de Deus. Uma mulher que desligava a televisão na minha cara na hora dos trapalhões, era tudo que eu amava, e ela dizia, Elisângela, agora não, você precisa ouvir a palavra de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você que está aí do outro lado para encerrar. Moisés matou um egípcio. Moisés aprendeu a dividir o povo com Jetro, seu sogro. Ele não sabia, fazia uma bagunça no arraial. Moisés não sabia nem liderar o povo, ele fazia uma bagunça, ele ficava cansado, Jetro teve que vir. Moisés, ele teve problema com a irmã dele. A irmã não entendia, num determinado tempo, não entendeu a autoridade que ele tinha sobre ele, e ela criticou, ficou leprosa. Moisés teve que resolver problemas familiares. Moisés, ele ficou bravo com o povo. Moisés subiu o monte, quando desceu já estava Arão com o bezerro prontinho lá embaixo. Pastora, por que você está dizendo tudo isso? Porque a vida de Moisés não foi fácil. As minhas demandas, às vezes, eu quero só um cobertor para tapar a cabeça e falar, Jesus me leva para além do Rio Azul, porque lá não vai ter choro, não vai ter tristeza. Jesus fala, ainda não. Você está precisando contar algumas coisas ainda. E para você que está aí do outro lado, talvez seu coração esteja apertado. Existem dores, dilemas, problemas familiares. Faraó se levantou com força. Mas eu vim aqui para dizer para você, hoje é o dia que Deus escolheu. Aleluia. Antes que amanheça o outro dia, para que você se levante como força e com fortaleza nesse lugar aí aonde você está. Aleluia. Glória a Deus. É você que Deus vai usar. Mas, pastora, tá difícil para mim, também estava difícil para Moisés. E Deus disse, apenas conte. Eu quero que você levante a mão aí aonde você está. Eu quero profetizar uma palavra. Eu não tenho o dom de profecia, mas eu tenho o dom da palavra profética.
Quando eu recebi o dom da palavra profética, Deus disse para mim, eu vou te levar a ambientes onde através da palavra profética eu vou mudar o cenário daquele ambiente. Então é através dessa palavra profética nessa noite que eu vou liberar. Eu quero liberar sobre a sua vida. Não importa aquilo que você está sentindo, não importa a sua dor, não importa a limitação, não importa quão difícil seja, não importa a escassez, você vai se levantar ainda essa noite. Vai levantar a sua mão nesse ambiente de causa onde você está e vai dizer, eu nasci para contar aquilo que Deus fez e aquilo que ainda Deus vai fazer. A partir de hoje, Deus entra na sua casa, entra no seu escritório, entra na sua família, Ele vai entrar para movimentar. Talvez Moisés vai ficar com o coração endurecido, talvez os servos dele vão endurecer o coração, mas você vai ter um Arão do seu lado e vai se levantar com uma palavra profética dizendo, Deus me disse para sair desse lugar. É só uma passagem. É tempo de sair, eu sinto o tempo de sair. Eu sinto que muitos que nos escutam essa tarde, pastor Eneio, dessa noite, é tempo de atravessar o Egito. Se prepara, Deus vai abrir o mar para você. É noite que Deus vai fazer o impossível. Gente que não te amava vai passar a te amar hoje. Gente que era inimiga vai voltar o coração hoje. No mundo espiritual, pastor Eneilda, portas serão abertas hoje ainda. Você que estava desempregado por causa de alguém que está segurando seu currículo com o coração endurecido, é hoje que Deus vai abrir uma porta para você. Por que tem que acontecer milagres, pastora? Por quê? Porque, pastor, eu perguntava para Deus, por que eu passei tanta fome? Para contar hoje. Que eu venci? Que Deus fez um milagre? Por que eu sofri abuso emocional? Para contar hoje que apesar do abuso emocional, existe um que é maior do que o abuso emocional e que me usa para tirar gente que está presa em cativeiros. Por que você passa desprezo, afronta, para vencer e amanhã contar, eu passei, eu venci. Deus vai fazer de você uma arma poderosa na mão de Deus. Essa é a tarde de atravessar para depois contar. Atravessa. Aleluia. E depois conta. Atravessa. Aleluia. E depois conta. Mas se você ficar, escute isso, essa palavra vai para alguém que está me ouvindo. Mas se você ficar amedrontado com a fala de Faraó, você fica preso no Egito. Mas hoje, com a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, a fala de Faraó não te amedronta. Você vai ouvir a voz de quem te indicou, de quem te enviou, de quem te disse vai. A voz de Deus é maior do que a voz de Faraó. E Deus está nessa noite aliciando um exército dele para contar. Nessa guerra, não tereis que pelejar, tereis que apenas contar aquilo que eu fiz para você. Aleluia. E assim a geração seguinte fica salva. Entende, pastor Eneilda? Tem gente brigando, acampando, fazendo confusão. Deus disse, não, é só contar no ouvido dos seus filhos. Conte para seus filhos. O diabo está com tanta raiva desse programa. Porque vai ter mãe que nunca contou para os filhos que vai contar hoje. Senta aqui, eu quero te contar. Vai ter pai que nunca contou, vai contar hoje. Senta aqui que eu quero te contar. Ó, a lacusta deixou, o devorador veio. O que o devorador deixou veio o cortador, o brigador. E foi comendo, mas só conta quem está vivo.
Se está contando é porque sobreviveu o devorador, sobreviveu a locusta, sobreviveu a todo tipo de praga. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós sobrevivemos para contar. Está difícil, mas tu vai sobreviver. Eu não estou pregando para gente morto, eu estou pregando para gente vivo, gente que sobreviveu e vai contar para a geração seguinte. A geração que vem, escuta uma coisa, é gigante. O diabo está com raiva, está querendo tocar nas crianças, tocar nos adolescentes, porque ele sabe que a geração que vem aí é uma geração forte, é uma geração gigante. Ela ouviu de quem sobreviveu, mas ela vai contar para a gente que vai sobreviver. Então atravessa e conta. Essa noite, pastora Nilda, é o programa de quem atravessou e vai contar. E o diabo não vai nos impedir de contar. Glória Amém. a Deus, aleluia. Que palavra poderosa. Conte para os seus filhos. Fale dos feitos do Senhor, de Yahvé, o Senhor. Aleluia, que palavra poderosa. Precisamos falar para a nossa geração. Precisamos levantar um altar para o nosso Senhor. A palavra do Senhor diz que quando o povo estava clamando, Deus subiu num querubim e desceu e veio ao socorro do seu povo e o libertou. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que a pastora Elisângela acabou de pregar. O único Deus, o único Senhor. Então fale, conte das maravilhas, daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele fará. Aleluia, uma geração forte. A geração de Samuel está se levantando. Aleluia, glória a Deus. Que palavra tremenda. Aleluia, glória a Deus. Pastora, quer falar mais um pouco sobre o evento? Porque precisamos levar as nossas crianças, precisamos ensinar as nossas crianças. Então, esse culto, para você que ouviu essa palavra, o que nós vamos fazer lá? Nós vamos contar para eles aquilo que o nosso Deus é. Nós precisamos pegar na base. A partir de 9 anos, nós vamos falar sobre identidade. Quem você é. Aleluia. Quem Deus te criou para ser. Nós vamos falar sobre circunstâncias, que elas não comandam aquilo que você é, a sua identidade não é movida pelas circunstâncias. Nós vamos falar sobre a transição de geração. Teremos jovens pregando sobre a importância de estar conectado com a geração que antecede a eles. É isso que a Karen Cardim vai pregar. Ela vai pregar sobre a transição de geração. Porque hoje a modernidade está tão grande que o que está acontecendo? Nós estamos nos tornando chatos, o jovem se tornando moderno, e o diabo entrando nesse meio para quebrar esse elo. Esse elo não será quebrado. Esse evento é para isso. É para conectar as duas gerações. Porque nós sabemos que a geração que vem, ela é maior do que nós. Mas nós temos a receita do bolo. Eu costumo dizer que para aquele menino que fez o milagre, ele tinha o pão e o peixe, não era? Mas era um menino. Quem preparou? Deixa eu viajar na pedagogia. Deve ter tido uma mãe, uma tia, uma avó, que tinha um fogão em casa. Tu vai procurar a tarde de Jesus, leva um pãozinho aqui, leva um lanchinho aqui. Nós somos as leoas que preparamos o lanche. E o milagre está na mão dessa geração que vem. Aleluia. É sobre isso que nós vamos falar. Mande-se. O valor, pastor, é R$25. Depois eu vou pedir patrocínio, porque esse valor não cobre. A gente quer dar pelo menos um lanchinho. Não vai ter almoço para vocês, tá, meninada? Porque esse dinheiro não dá. Mas vai ter um lanchinho, não sei, um pãozinho de sal, um negocinho, nós vamos arrumar lá. E a Karen prontamente, Deus, do jeito que Ele multiplicou, agora eu estou profetizando para mim própria, do jeito que Ele multiplicou lá com o menino com um pãozinho,
vai multiplicar nesse dia. Amém. Eu já quero agradecer muito, pastora. Hoje a senhora foi resposta da minha oração. O meu devocional no meu sofá hoje foi: Deus, movimenta esse estado em favor desse culto. Porque não é um culto meu, é um culto, ele é um culto, não é da minha igreja, é um culto para levar os meninos e as meninas para... É um culto de jogar boia de salvação. Amém. Pastora, nós estamos em mais de 45 países. Nossa. Então, eu quero que você fale, nós estamos aqui no Espírito Santo, que você fale onde fica localizada a igreja e já deixa aqui também uma palavra profética para aqueles que estão em outros países, pastores, pastoras, líderes em geral, que possa também levar um evento dessa natureza, né? Que bom que existem outros países, não há coincidência. Eu vivo de sinais de Deus. Ontem eu fui ao monte à noite, eu e meu esposo. E o que eu levei no monte ontem? Eu costumo levar algumas coisas, às vezes, minha, né? Simbolicamente, eu subi o monte, não sou contra quem não gosta de monte, tá? Mas eu gosto, eu subo o monte, eu preciso orar no monte. Jesus subiu o monte, eu subo o monte também. E quando chego no alto do monte, já falo logo: Jesus, vim aqui, Pai. Ele falava contigo, fala comigo também. O que eu levei para o monte ontem? Um mapa do mundo. Aleluia, glória a Deus. Embaixo do meu braço. E orei pelas nações. Ai, pastora, aí atrás. E hoje eu estou ministrando embaixo de uma cadeira do mapa do mundo, por favor. Glória a Você Deus. que está nos ouvindo em outro país, não tem coincidência. Deus não é um Deus que fica brincando, vou marcar um café, vou marcar um programa. Não, Ele veio para reinar, Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Ele marcha sobre a terra. Deus é o Deus que prepara ambientes, prepara momentos. Ele quer salvar a geração que vem. Nós estamos aqui em Vitória, no Espírito Santo, Brasil. Onde será o evento? Na Serra. Depois eu vou, no link, vou deixar o endereço, a localização. O Pablo está preparando tudo para mim, porque eu sou ruim de mídia social. Às vezes eu ponho um troço em cima, mas Deus prepara, cada um com uma coisa. Mas você que é de outro país, faça um evento sério. Porque Deus também não está para brincadeira. Deus não está aí. A promoção, ela vem depois daquilo, da intenção. A intenção vem primeiro. Então, peça a Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus coloca em nós tanto o desejo para fazer quanto a força para efetuar. Essa é uma oração constante minha. Porque se Ele colocar em mim, vai vir o desejo certo. Porque se for humano, pode vir uns negocinhos meio ruins, né? Então, você que é de outro país, faça um evento para meninos e meninas. Leia esse texto novamente, continue ouvindo deles quem é o Deus Yahvé. Aleluia. E você vai ver como Deus vai salvar a geração em vários países. Eu creio e profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar aqui depois o contato da pastora, o endereço da igreja. E você que deseja patrocinar ou enviar uma oferta para poder abençoar esse evento, também vou deixar o Pix da igreja, da pastora, para que você possa colaborar com este evento, porque nós precisamos investir em nossa geração. Então, você poderá entrar em contato com o telefone que nós vamos deixar da igreja da pastora, e você poderá colaborar, seja com a sua presença, levando uma equipe, seja abençoando com uma oferta, seja enviando um lanche, várias maneiras. Deixe Deus te usar. Amém? Pastor, eu quero ler aqui alguns testemunhos, agradecer por essa palavra tremenda. Já estava orando, gente, há 2 anos para convidá-la, mas eu sei que a pastora trabalha, que ela tem uma vida corrida, e sempre que eu ia mandar um convite, eu ficava, meu Deus, ela não vai ter tempo de vir. Mas Deus preparou esse dia. Quando eu falei com ela, ela falou, eu dou um jeitinho na minha agenda e vou. Então, tome posse dessa vitória, dessa bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero aqui trazer aqui alguns testemunhos que chegaram. Se você é novo por aqui, deixa aí
o seu like, a sua curtida. Eu não preciso da sua curtida, mas você deixando aí o seu like, o YouTube, ele entende que é um programa que mais pessoas precisam ver, então será entregue a mais pessoas. Você também pode engajar, você também pode comentar aí no vídeo. O nosso site é tvibms.org e no YouTube TV IBMS. Você poderá também nos enviar o seu pedido de oração, que estaremos orando com amor e responsabilidade, e os testemunhos daquilo que Deus tem feito em sua vida. Nos envie para que vidas possam ser edificadas, assim como a pastora Elisângela falou aqui na mensagem. Tem aqui o testemunho do Romeu Batista. Ele diz assim: paz do Senhor. Minha mãe estava comigo no hospital e me deu o celular na hora da oração. Eu criei, orei junto com vocês. Estava com hepatite avançada, mas agora todos os exames deram negativos. Deus abençoe vocês. Santa Lúcia, Maranhão. Louvado seja o nome do Senhor. A sua fé foi ativada e Jesus a curou. Aleluia. Tem aqui também o testemunho da Lúcia Jimenez. Ela diz assim: Deus abençoe este programa de oração. Através dele alcançamos uma bênção muito esperada. O chamado para o transplante de coração do nosso filho. Ele não duraria muito tempo mais, conforme os médicos tinham dito, e eu já tinha perdido a fé até ver este programa. Obrigado por tudo. Santos, São Paulo. Este é o nosso Deus, Yahvé, Deus de milagres. Aleluia. Tem aqui também o testemunho da Aureliana Assunção de Lima. Ela diz: paz, a minha bênção foi a conversão da minha tia, que é espírita, e nunca aceitou eu falar de Jesus para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei, então, a colocar no programa toda vez que ela vinha na minha casa. Ela, pouco a pouco, passou a se interessar e assistir. E uma semana atrás, eu fui na casa dela e ela estava assistindo e chorando. Eu perguntei se ela aceitava Jesus e ela aceitou. Aleluia! Você é uma bênção, pastora. Muito obrigada por tudo. Teixeira de Freitas, Bahia. É Jesus que opera esses milagres e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem aqui também o testemunho da Maria Fernanda. Ela diz: olá, agradeço a Deus e ao programa pela bênção recebida. Orei com vocês pedindo a Deus pela guarda da minha filha, que estava com meu ex-marido havia 5 anos. Tentei 4 vezes e perdi, porque ele é bem empregado e eu apenas doméstica. Mas dessa vez o Senhor ouviu a minha voz e atentou para mim. Minha filha está comigo. Obrigado. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Aleluia. Chegaram mais testemunhos. Depois eu estarei compartilhando nos próximos programas. E você que assistiu este programa com a pastora Elisângela Sobrosa, além de ir neste evento que você foi convidado, é um convite imperdível, não deixe de ir, será uma bênção com certeza. Todos os eventos, todas as programações que a pastora Elisângela tem feito, Deus tem estado à frente, Deus tem bradado e grandes coisas têm acontecido. Amém? Eu tenho acompanhado, pastora, e grandes coisas Deus tem feito. Eu quero também compartilhar aqui que a Daniele, que nós estávamos orando, que ela era tentante, ela já ganhou as bebês, são gêmeas, são lindas, Maria Flor e Antonella, são lindas, perfeitas, cheias de saúde, ambas estão bem, e breve ela estará aqui para nós apresentarmos, para que você possa conhecer Antonella e Maria Flor, milagre do nosso Deus. Quero agradecer também, eu recebi também um testemunho da Cristina pelo WhatsApp, onde ela estava com mioma grande, que os médicos falaram que iria operar, que precisava operar. E após a oração, ela voltou para fazer o exame
E ontem, às 16h30, ela me enviou um novo exame falando que simplesmente desapareceu, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem opera é Ele. Ele que é o médico dos médicos. Ele que opera maravilhas, né, pastora? Sempre. Aleluia, e ficamos maravilhados. E nós vamos fechar com a pastora trazendo uma palavra profética, uma oração sobre a sua vida, mais uma oração para nós fecharmos o programa. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse tempo de privilégio, tempo precioso. Deus, nosso Deus, que é Deus de longe e Deus de perto. Testemunhos como esse já estão sendo contados. E você que está aí e ouviu, se prepare. Você será o próximo a contar. Deus quer fazer sinais. Eu sinto que essa tarde é uma tarde onde a estrutura espiritual, a atmosfera do mundo espiritual está se movimentando para colocar coisas no lugar. Você que está aí do outro lado, feche seus olhos, ore comigo. Deus, Tu és um Deus de providência. Deus de longe e Deus de perto. Deus que coloca as coisas no lugar. Deus que restaura, que revigora, que traz de volta. A Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Eu quero declarar essa noite que você não vai ficar presa no tempo que Deus não tem mais para você. Tem gente que está preso só no tempo de chorar. Essa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, é só no tempo de chorar, mas o tempo de sorrir aparece. Não há tempo para chorar o tempo todo, tem tempo de sorrir. Não há tempo de ficar longe o tempo todo de quem a gente ama, há o tempo de trazer para perto. Não há tempo só de escassez, há tempo de bonança, Pai. Nós estamos no ambiente profético. Mais de 45 países ligados essa noite na TV. Senhor, Pai, essa noite seja um tempo de reposicionamento. Mexe nas estruturas espirituais essa noite. Recoloca tudo no lugar. Essa pessoa que está com depressão há tanto tempo, que esse ciclo de depressão acabe essa noite. Fim do tempo da depressão. Essa mãe que está longe dos filhos, sem falar, desavença na família, que essa noite haja comunhão entre a família. Amigos separados, que essa noite seja uma noite que os amigos estejam aliançados novamente. Pai, nós declaramos, aonde estava morto, levanta a sua mão aí para o alto. Aonde estava morto, quando esse programa acabar, toca em alguma coisa que estava morto. Pega uma peça de camisa, pega um copo de água, profetiza sobre ele, fala, estava morto, mas vai ficar vivo. Deus é o Deus que vai colocar tudo no lugar. Eu profetizo, não na minha força, porque a Bíblia vai dizer, não há autoridade que venha se não for de Deus. Na autoridade que Deus me deu, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai chegar aí, nesse lugar, com sinais e prodígios, para você viver o versículo 2 do capítulo 10, para contar. Se prepare para contar. Se prepare para contar. Se prepare para contar. Gerações vão ouvir aquilo que você tem para contar. Pai, agradecemos a Ti, porque a Tua mão esteve sobre nós essa tarde, sobre este lugar. Eu deixo a bênção do Senhor sobre este programa, sobre a direção desse programa, providência emocional, providência financeira, portas abertas. Eu declaro que o YouTube vai entender sim, vai entregar para muita gente necessitada, Pai.
nós declaramos vida e vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastora, Glória foi a um Deus. presente de Deus recebê-la aqui. Também. Glória a Deus. Espero que você volte mais Vamos vezes. voltar, vamos. Amém. Nós teremos também um programa para que vocês possam falar também do trabalho lá feito, que é o Portas Abertas. Pode vir um grupo de louvor, trazer uma palavra. Marque um dia, né, pastor? E venha aqui fazer uma live numa quarta-feira, um culto de adoração ao Senhor. E tem outros programas também que nós queremos que você volte. Que bênção, que bênção. Muito feliz, muito obrigada. Hoje eu vi Deus mais uma vez. Aleluia. E vai ser contado lá no dia. Aleluia. Eu orei, Deus fez sinais e agora eu vou contar. Aleluia, glória a Deus. Estarei lá junto, pastora, Amém, deste evento e estarei compartilhando também, porque precisamos contar para a nossa geração. Precisamos falar dos feitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, estou muito feliz, muito obrigada pela intercessora que esteve aqui, né, que está aqui conosco, intercedendo por este programa. Que Deus abençoe a sua vida, que prospere tudo que você tocar a mão. Amém. E a sua vida, pastora Elisângela, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério, abençoando os seus negócios e tudo que você tocar seja abençoado e onde pisar a planta dos teus pés, que seja estabelecido como lugar santo do Senhor. E que venha a provisão, que venha a prosperidade, que os céus se abram para você em todos os lugares. E coloque palavras na sua boca. Amém. Para que vidas possam se render ao Senhor. Amém? Eu recebo. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero terminar aqui enviando um forte abraço para a missionária Elmira, que está na África, na cidade da Praia. Eu quero enviar um forte abraço para o pastor William, para todas as aldeias ao redor, Nebaê, Mibase, Sorana, todas as aldeias que acompanham este programa. Um forte abraço para a missionária Elmira. Não sei se você está no Afeganistão, no Paquistão, não sei onde você está hoje, mas eu creio que você foi ricamente abençoada através deste programa. Eu quero enviar um forte abraço para a missionária Alexandra Patrícia, que está no sertão da Bahia, também um forte abraço. E todos os missionários, pastores, todas as pessoas que acompanham este programa, todas as pessoas que nos enviam o testemunho, você também tem liberdade de ir lá no link e enviar também o seu pedido de oração. Nós levamos no monte, nós temos um grupo de intercessão que ora pelo seu pedido de oração. Amém? E eu quero falar sobre a Leida Rangel Acessórios, ela que me patrocina neste programa. Eu não sei se dá para mostrar, pastor, olha que peça linda, pastora. Ela é uma serva do Senhor, ela tem um showroom ali na Glória. Aqui, pastor? Ela tem um showroom ali na Glória, tem peças de alto impacto, tem peças delicadas, como esse bracelete, ó, com a cruz. Esse brinquinho também. Então, tem muitas novidades. Se você deseja conhecer, inclusive na segunda-feira é o aniversário dela. Eu vou deixar também todas as informações. O Instagram dela é Leida Rangel Acessórios. Você poderá acompanhar todas as novidades, as variedades lá no programa dela. Ela é uma missionária, uma serva de Deus, e ela tem feito lá do estabelecimento, do local, da loja dela, um local onde ela tem testemunhado das boas novas do Senhor, e muitas vidas têm se rendido ao Senhor, pastora. Deus tem usado essa loja onde ela tem falado de Jesus para as pessoas. Então, você que deseja conhecer mais, entre lá no Instagram e conheça todas as novidades. E eu quero deixar aqui um beijo para você e até o próximo programa Torre de Oração. Um abraço, foi uma alegria, um prazer estar aqui. Voltaremos. Amém. Amém.